Livro de Lucas, no seu capítulo 15, eu quero frisar nessa noite com os amados irmãos, o versículo 17. Livro de Lucas, capítulo 15, no seu verso 17. A palavra de Deus vai dizer assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 24. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Pode se assentar nessa noite, adorando o nome santo do Senhor. Quando nós olhamos para dentro desse capítulo, para dentro dessa história, nós observamos que se desperta então um desejo naquele filho, de pegar toda a sua herança, de pegar toda a sua riqueza, todos os seus bens, e experimentar uma nova direção, um novo destino para a sua vida. Mas assim como este jovem tomou essa decisão de seguir o seu próprio caminho, de trilhar o seu próprio caminho, viver a sua própria vontade, viver os seus próprios desejos, um dia eu e você também fizemos isso. Só que da mesma maneira que nós vamos olhar para dentro dessa palavra, no versículo 17, e vamos entender que aquele filho que estava longe da casa do pai, ele vai cair em si. Assim como eu e você um dia caímos em si, olhamos para dentro de nós, olhamos para a nossa trajetória, e perdemos tudo, não tínhamos nada. Quando eu olho para dentro disso, o que me chama a atenção é o versículo 17, irmãos. É que ele caiu em si. Quando a gente vê isso, nós entendemos que ele não tinha nenhum tipo de deficiência, mas ele não conseguia se movimentar da maneira correta, ele não conseguia enxergar da maneira correta, ele não conseguia tomar decisões, ele não tinha uma direção. E assim aqueles, aleluia, que estão fora da presença de Deus, que viram as costas para o Pai, assim é a vida, aleluia, daqueles que não têm a palavra do Senhor como um alicerce, como uma bússola para a sua vida. Tem mãos, mas não poupam, não produzem, não prosperam, não tocam, aleluia. Tem pernas, mas não vão na direção correta, aleluia. Não se movimenta segundo a vontade de Deus. E eu e você, amados irmãos, um dia caímos em si e entregamos a nossa vida para Deus. Foi a partir desse momento que os nossos pés tomaram uma direção, que as nossas mãos, aleluia, tomaram uma direção, que a nossa vista, aleluia, passou a enxergar conforme a vontade e a palavra de Deus. Porque quando eu e você, aleluia, estávamos longe da presença, longe da palavra de Deus, a nossa maneira de enxergar os problemas eram diferentes. Para a gente não era um problema, para a gente era uma situação que a gente já estava vivendo há muitos anos e continuava vivendo daquele jeito, continuava vivendo naquela situação, não se preocupava com nada. Para nós, quanto mais a gente estava fazendo, mais estava afundando, mais o negócio estava piorando, para a gente estava normal. Mas hoje não, nós temos uma nova visão para enfrentarmos os nossos problemas.
para enfrentarmos as nossas dificuldades. Porque, amados irmãos, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, as escamas que estava sobre a vista de Paulo caíram por terra. E assim aconteceu na minha e na sua vida, e na vida desse jovem, quando caímos em si. Do meu jeito não dá mais, na minha direção não dá mais, da minha forma eu não consigo mais, da minha maneira de pensar já não consigo resolver esses problemas mais, a direção que eu tomava agora já não dá mais. Eu preciso de uma nova direção, eu preciso de um novo rumo, eu preciso de uma nova mentalidade, eu preciso de uma nova visão. Assim foi na nossa vida, aleluia, quando nós caímos em si. Fizemos um voto com Deus, entregamos a nossa vida com Deus, e a partir daquele momento, as coisas começaram a tomar um novo rumo na nossa vida. Sim ou não, igreja? Aleluia. Só que quando nós vamos olhar para dentro da nossa história, a nossa história, dias acordamos bem, dias acordamos mal. Dias queremos pregar, adorar, glorificar, exaltar, chorar na presença de Deus. Dias que não. Só que o que me chama a atenção é que o louvor que a gente acabou de adorar o Senhor, o que resta para mim é a tua graça. O que é oferecido para mim é a tua graça. E a graça de Deus é o motivo a qual não somos consumidos, não somos destruídos, não somos desestruturados. Não é no nosso potencial, não é na nossa força, porque nós já tentamos fazer isso muitos anos e a gente não conseguiu encontrar nada. Tivemos que vir para a casa do Pai, tivemos que assumir o compromisso com o Pai, para que as coisas começassem a tomar uma nova forma, um novo rumo na nossa vida, para aquilo que nós tentávamos, não conseguia, aleluia, começamos a alcançar quando caímos em si e se entregamos ao Pai. Só que muitas das vezes nós esquecemos da vontade do Pai e queremos que seja feita a nossa vontade, esquecendo nós que a vontade do Pai para mim e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. E a nossa vontade para nós, o que é? Vontade que muitas das vezes nos força a sairmos da presença do Pai, a fazermos como esse filho fez, pedir a nossa parte da herança e ir para uma terra longínqua, virar as costas para o Pai, virar as costas para os amados irmãos. Isso é a nossa vontade muitas das vezes, igreja. E nós queremos orar e falar para o Senhor que nós estamos querendo isso, precisando daquilo e aquilo outro, esquecendo nós do que importa é a graça sobre a nossa vida, é a presença do Espírito Santo, é a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida, se cumprindo na nossa casa. O que importa não é o que eu quero, não é o que você quer. O que importa é que o nome dele cresça, que o nome dele seja engrandecido, que a vontade dele venha a ser estabelecida através de nós. Aleluia! É dessa maneira que nós precisamos enfrentar os nossos problemas, igreja. Porque o Senhor, Ele não nos chamou, não nos resgatou com um espírito de covardia, muito pelo contrário, igreja.
O Senhor, Ele nos deu um espírito de ousadia, não de medo, não de timidez. Ousadia essa para usarmos, para que o nome dEle seja glorificado, seja exaltado, seja bendito através de nós, irmãos. Um espírito a qual vai nos fazer triunfar nessa terra através da graça e do poder de Deus. Só que muitas das vezes nós deixamos o inimigo da nossa alma nos aprisionar, nos amedrontar, nos dizer que nós não vamos conseguir, esquecendo nós que nós fomos comprados não por preço de ouro, nem de prata, fomos comprados pelo sangue, o sangue imaculado, o sangue que há poder, o sangue que tem o poder. Você não foi comprado por ouro nem prata, mas sim pelo sangue de Jesus, o sangue que há poder, o sangue que tem poder, o sangue que te resgatou, o sangue que te lavou, que te remiu e que te levantou. Aleluia. Já foi louvado aqui, irmãos. O inferno estremece quando ouve o nome de Jesus. E porque nós estamos se intimidando, se nós fomos lavados por esse sangue, se nós temos intimidade com esse Jesus, nada pode ser maior do que a nossa fé. Nada pode fazer com que nós venhamos desacreditar do poder de Deus. O que está nos faltando nos dias de hoje, amados irmãos, é fazer como este jovem fez, cair em si. Por quê? Porque nós não estamos na presença do homem, nós estamos na presença de um Deus que é grande e poderoso. Nós estamos na presença de um Deus que é dono do ouro, que é dono da prata. Nós estamos na presença de um Deus que tem o controle no céu, na terra. Nós estamos na presença de um Deus, aleluia, que deu o seu Filho unigênito para morrer por todo mundo, por todos os pecadores, incluindo eu e você, irmãos. É na presença desse Deus que nós estamos. Foi para Ele que nós entregamos a nossa vida. Então para que nessa altura do campeonato eu e você se desesperar, se amedrontar, deixar com que o inimigo da nossa alma venha tentar nos oprimir, venha tentar nos confundir, irmãos? Se o mesmo Deus que operou no passado, Ele continua operando no presente, e o futuro ainda está na palma das suas mãos. Aleluia! A bastúria cantarás, te cantarás. Nós estamos, aleluia, aceitando qualquer palavra sobre a nossa vida, irmãos. Qualquer seta do maligno sobre os nossos pensamentos, nós estamos deixando alojar na nossa consciência. O papel do inimigo da nossa alma é esse, irmãos: é matar, roubar e destruir. E ele está querendo matar a nossa fé, roubar os nossos sonhos, aleluia. Ele está querendo destruir a nossa família, irmãos. Só que nós não podemos deixar, irmãos, com que essas setas, elas permaneçam na nossa consciência. Porque aquele que diz que ele não recebe sobre o seu pensamento, sobre a sua consciência, acusação do inimigo, setas contrárias, é mentiroso, irmão. Porque todo dia o inimigo vem. Todo dia ele está tentando eu e você desacreditar a palavra do nosso Deus, do poder do nosso Deus. Você não vai conseguir, você não vai chegar, você vai perder. Estão zombando de você, você vai passar vergonha, você vai isso, você vai aquilo. Não, irmãos, nós somos filhos do Rei, nós somos filhos do Altíssimo. O nosso Deus tem o poder sobre o céu e a terra. O nosso Jesus, Ele foi crucificado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou.
ressuscitou, aleluia, e Ele vive. Não deixe a seta permanecer no seu pensamento. Você tem duas escolhas: ou você aceita isso que você recebe, ou você repreende no nome de Jesus e coloca por fora. Não aceita isso sobre a sua vida, porque você é vaso exclusivo, vaso separado do Altíssimo para uma grande e perfeita obra. O inimigo é mentiroso, irmãos. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Ele não nos chamou para vencer, Ele nos chamou para ser mais do que vencedores. Entenda isso, irmãos. É tempo de eu e você cair em si e lembrar do nosso primeiro amor. Porque no nosso primeiro amor nós vivenciamos coisas extraordinárias na presença de Deus. A gente tinha desejo de orar, desejo de cultuar a Deus, desejo de subir ao monte. A gente tinha desejo de fazer a visita na casa do irmão, na casa da irmã. A gente tinha desejo de ir congregar com os irmãos na outra congregação. A gente tinha o desejo de fazer a vontade do Pai. Mas agora nós cansamos. Estamos vindo de uma guerra atrás da outra. Uma guerra atrás da outra. Porque a partir do momento que eu e você se entregamos ao Senhor, amados, entenda isso nessa noite, nós nos alistamos no exército de Cristo. E o que um soldado faz em um exército? Ele combate, ele guerreia. Por isso o apóstolo Paulo nos convida a combater um bom combate como um bom soldado de Cristo. Porque o soldado ele vai para a guerra somente com um objetivo, que é vencer. E qual é o seu objetivo nessa noite? Porque nós não podemos se contentar somente com vencer. Nós seremos mais do que vencedores. Porque a palavra do nosso Deus garante. Se Ele te resgatou, se Ele te chamou, aleluia, Ele é fiel e poderoso para te capacitar, para te fazer alcançar lugares mais altos, para te fazer triunfar nessa terra, para te fazer alcançar, aleluia, lugares que você jamais imaginava que um dia iria chegar. A tribulação desse tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Creia nesta palavra. E ele, caindo em si, conseguiu entender que até os trabalhadores de seu pai tinham abundância de pão, e ele estava perecendo. Um dia, irmãos, aconteceu exatamente isso conosco. A gente estava vivendo naquela vida horrenda. A gente estava correndo atrás do vento, como registra Salomão. A gente corria, mas parece que não saía do lugar. Era todo dia aquela mesma coisa, todo dia aquela mesma rotina, todo dia. Não tinha novidade de vida, não tinha milagre, não tinha transformação, não tinha nada. Era somente aqui. Momentos, prazeres,
acabava e passava rápido. Se fosse tão bom, nós não estaríamos aqui. Porque o que nós não conseguimos achar lá, a graça dele nos completou aqui, aleluia. Então isso é motivo de você se alegrar, isso é motivo de você glorificar. Eu entendo, aleluia, que você entrou para dentro dessas portas, aleluia, não vivendo uma vida que você sonha, que você espera, que você queria, mas de uma coisa eu consegui entender essa noite: não tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso, mas a graça dele ainda tem me alcançado, a graça dele tem feito com que eu permaneça de pé, a graça dele tem feito com que eu chegasse até aqui nessa noite, para dizer para você que ele ainda está no controle de todas as coisas, ele tem o poder de todas as coisas, ele ainda pode fazer, aleluia, o impossível por você, aleluia, ele pode. E é necessário eu e você cair em si, irmãos, porque nós vamos observar nessa noite, no livro de Efésios, no seu capítulo 1, no seu versículo 3, o apóstolo Paulo, ele começa da seguinte maneira: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Então nós somos abençoados. E o que você tem ouvido lá dentro do seu trabalho? O que você tem ouvido dentro da sua casa, no meio da sua parentela? Porque aquilo que você tem ouvido não é aquilo que a palavra de Deus determina sobre a tua vida nessa noite. Nós somos abençoados. Deixa falarem o que quiser, deixa conspirarem da maneira que quiser, porque o que importa é que nós somos abençoados, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós somos eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Ele já havia nos escolhido. Ele já tinha um plano para minha e para a sua vida. Antes que se formasse todas as coisas, Deus já tinha um plano de salvação através da vida de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, para nós pecadores, nos fazendo eleitos, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua bondade, para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, e que ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Versículo 3, somos abençoados. Versículo 4, somos eleitos. Versículo 5, somos adotados por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 7, somos remidos. Por isso é necessário eu e você cair em si nessa noite. Que não é sobre nós, é sobre Ele. Que não é por nós, é por Ele. Que não é para nós, é para Ele. Não é a nossa vontade, irmãos, que precisa prevalecer, é a vontade dEle. Porque antes da fundação de tudo, Ele já tinha um plano de salvação
para a nossa alma. E agora Ele nos transportou das trevas para a luz, nos tornou filhos por meio de Jesus Cristo, e nós queremos a nossa vontade, do nosso jeito, na nossa hora. É tempo de eu e você cair em si, irmãos, e entender que se não for a graça, que se não for a misericórdia, nem da cama a gente vai se levantar. Você não vai conseguir chegar no seu trabalho, você não vai conseguir executar suas tarefas, você não vai conseguir, aleluia, alcançar os seus objetivos, se não for a graça dele, se não for a misericórdia dele. Então é tempo de eu e você cair em si, e entender que nós estamos aqui somente com um objetivo, aleluia, de servirmos ao Senhor, para que o reino dele cresça, e para que o nome dele seja glorificado. Só que quando nós ouvimos isso, nos coloca em uma posição muito complicada, sim ou não, irmãos? Sim, porque tem muitas outras coisas que também precisamos fazer. Precisamos correr atrás, precisamos nos dedicar, mas nós não podemos esquecer do principal, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a cada um de nós. Foi por Ele. É tempo de cair em si. É tempo de cair em si. A palavra de Deus, ela tem se cumprido a cada ano que se finda e se inicia outro ano. A gente está vendo, é notório os acontecimentos, os sinais, e nós estamos nessa, irmãos, paralisados, enfermos dentro da casa do Senhor. É tempo de cair em si, porque aquele que faz eu e você se movimentar está na casa. É tempo de cairmos em si, porque, aleluia, nós vamos entender dentro da história do filho pródigo, que dentro da casa do pai, o seu próprio irmão não conseguia enxergar, não conseguia amar, não conseguia olhar com misericórdia, não conseguia entender o amor, ao ponto de se comparar com aquele seu irmão que estava morto lá fora e reviveu, aleluia, assim como diz a palavra. Ele estava pensando nele. Mas eu sempre estava aqui dentro da sua casa com você, pai, e nunca teve festa, nunca matou um boi, nunca me deu roupas novas, nunca me deu nada, não teve nada de diferente, porque eu estava aqui. É necessário a gente entendermos que tem pessoas que estão pior do que nós, precisando de um abraço nosso, precisando de uma palavra de conforto, de consolo nosso. O pai foi correndo abraçar o filho, e o outro irmão nem sabia o que estava acontecendo. E quando ele se depara com a festa, em vez dele festejar porque o meu irmão voltou, é motivo de alegria, ele estava morto naqueles delitos, naquele mundo lá fora, longe da casa do pai. Não, mas está chegando agora, está tendo festa. É tempo de cairmos em si. Irmãos, a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, temos
uma história. Não simplesmente abriu a porta da igreja, a gente chegou e caiu de paraquedas aqui. Não. Você sabe de onde Deus tirou. Você sabe como era aquelas madrugadas sozinho. Você e a solidão. Vazio, triste, cabisbaixo. Olhava para o lado, não tinha ninguém. Só tristeza e dor. Você sabe como era. Você sabe da onde o Senhor te tirou. Você sabe de onde a graça de Deus, ela te resgatou. E muitas das vezes nós não temos o desejo de abençoar o nosso irmão, de festejar com o nosso irmão que alcançou uma bênção, que alcançou uma vitória, ou que retornou para a casa do Pai. Quem éramos nós sem a graça de Deus? Quem éramos nós sem a presença do Espírito Santo de Deus? E hoje nós não conseguimos alcançar os objetivos. O Senhor fala não para nós, a porta se fecha para nós, o diagnóstico do médico chega para nós, a gente quer sapatear com Deus. Por que me sobreveio todas essas coisas, Senhor? Se não fosse a misericórdia dele, irmão, talvez eu nem vivo eu estaria. Talvez nem aqui você estaria. E mesmo sem nós merecermos, irmão, a graça dele nos alcançou. O sangue dele nos lavou, nos remiu, nos elegeu e nos levantou. Aleluia. Não é do jeito que a gente quer, irmãos. Tem que adaptar a nossa vida dentro da palavra de Deus. Temos que esforçar mais um pouquinho, irmãos. Temos que cair em si, irmãos. O preço que foi pago na cruz do Calvário foi o sangue puro, inocente, irmãos. E nós temos que valorizar isso, amados. Nós temos que lembrar isso. Irmãos, antes da fundação do mundo, nós já éramos eleitos. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis, amados. E o que é ser santo? É ser separado para Deus. É Deus do seu trono de glória olhar sobre a minha e sobre a vida e dar testemunho ao nosso respeito, como deu de Jó. Eu conheço. Pode provar, pode tirar, pode estreitar, pode assolar, que o meu nome continuará sendo glorificado. Isso é ser santo a qualquer situação, a qualquer circunstância, a qualquer tempestade. Fazer o que? Olhar para o alto e dizer: pois eu sei que o meu Redentor vive, e no tempo certo ele há de se levantar. Só que quando o negócio estreita, a gente quer se acovardar, a gente se esmurece, a gente quer abandonar o compromisso, a gente quer pedir para Jesus sair do barco. Sai do barco, e parece que depois que você entrou no barco o negócio está ficando mais difícil, Jesus. Mas ainda, irmãos, que aos nossos olhos esteja difícil, o interessante é ele continuar dentro do barco, porque a certeza da vitória é garantida. Ainda que ele esteja dormindo dentro do barco, ainda que eu e você não conseguimos enxergar Jesus dentro do barco, existe uma ferramenta poderosa sobre a nossa vida, sobre o nosso íntimo, que é a fé. Jesus, eu não estou vendo, o caos está se levantando, a dificuldade está aumentando, o negócio está estreitando, mas ainda assim, Jesus, eu
creio que o Senhor está no barco, ainda que o Senhor não fala comigo, ainda que o Senhor não me dá um sinal, ainda que não se manifesta nada, eu creio através da fé que o Senhor continua no barco. E se o Senhor continua no barco, a vitória minha é garantida, a vitória minha é garantida, porque eu sou um bom soldado, e o bom soldado, ele não retrocede, ele não volta para trás, ele não abandona a guerra, ele vai em um objetivo: ser mais do que vencedor, ser mais do que vencedor, ser mais do que vencedor. É tempo de cair em si. Eu vou para a casa de meu pai, preparar morada para vós, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Então existe uma morada para você, existe um lugar reservado para você. Só que como que nós vamos chegar nesse lugar? Sobre a nossa vontade ou sobre a palavra dele? E por que a palavra manda nós irmos para a direita, a gente quer ir para a esquerda? Por que a palavra fala que é para eu e você parar e a gente quer continuar? Por que a palavra fala que é tempo de avançar e nós queremos estacionar? Aonde está a sua fé? Porque a nossa fé, irmãos, ela precisa se manter viva dentro de nós. A circunstância, a situação, a dificuldade, o momento do tempo presente, que você não tem o controle, que você não pode mudar, que você não pode fazer nada a respeito, não pode ser maior do que a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é tempo de eu e você cair em si. É tempo de eu e você cairmos em si, amados irmãos, que ainda que eu e você venha cair em si, aleluia, a adversidade ainda vai continuar. Porque o filho pródigo estava lá fora comendo as bolachas, padecendo. E quando ele caiu em si, que ele retornou para a casa do pai, a adversidade estava dentro da casa do pai. Ele já estava passando o que passava lá fora, longe da presença da casa do pai. Só que quando ele retorna para a casa do pai, fala: vou voltar para a casa do meu pai, que lá, aleluia, as coisas vão melhorar. Alguma coisa tem que mudar na casa do pai. Só que quando ele volta para a casa do pai, ele é bem recebido, tem festa, tem, mas a adversidade estava lá dentro. Eu e você cair em si não significa que as coisas vão mudar da noite para o dia, não, irmãos. Significa que alguma coisa vai acontecer, mas a luta ainda vai continuar. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Redentor vive, que o nosso Jesus é poderoso. Você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você. E o Espírito que habita em vós é maior do que esse espírito que tem afrontado você, que tem tentado desanimar você, que tem colocado essas dúvidas no seu pensamento, que tem feito com que você venha sentir até o desejo, aleluia, de tomar novos rumos, de tomar nova direção para a sua vida.
O Espírito Santo é maior do que esses espíritos, do que essas coisas, do que essas setas, do que a nossa vontade, irmãos. O Espírito que habita em nós é maior, é mais poderoso. E nós precisamos entender isso, que existe uma autoridade sobre a nossa vida, irmãos. E que nós precisamos começar a fazer como Ezequiel, profetizar sobre aquilo que está morto. Situações que fugiram do seu controle. Profetiza. Não questiona o Senhor. Não fala por quê. Não se ira contra o Senhor. Profetiza. Mas eu já estou profetizando, mas o negócio... Continua profetizando. Continua. Porque Jesus não parou no meio do caminho. Ele foi até o final. Está consumado. Além de nos comprar com preço de sangue, Ele ainda preparou morada para a nossa vida. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer um. Você é abençoado. Você é eleito. Você é filho. E você foi remido pelo sangue do Cordeiro. Então não importa o que você está ouvindo. O que importa é que Ele tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus, igreja. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão da sua trajetória até aqui. Porque aqui nós vemos nessa noite a trajetória do filho pródigo. Mas nós também temos uma trajetória até aqui. Eu quero que você faça uma análise da sua trajetória nessa noite. E veja como você direcionava a sua vida antes da graça de Deus te alcançar. Que benefícios você tinha. E que você entenda nessa noite que a partir daquele momento que você caiu em si e clamou o nome santo do Senhor, a sua vida ela tomou um novo rumo. O seu barco general tomou o controle e começou a direcionar. Olha quantas tempestades você venceu. Olha quantos naufrágios você venceu. Olha quantas coisas, quantos benefícios o Senhor já fez na tua vida em tão pouco tempo. E porque muitas das vezes nós ficamos com aquela consciência de ingratidão. Será que está valendo a pena? Irmãos, nós já fomos comprados pelo preço de sangue, e a graça dele tem nos mantido vivos, tem nos mantido de pé. Não tem preço que paga isso. Então até aqui o Senhor nos ajudou, e não é agora que Ele vai nos deixar. Muito contrário, é noite de renovo para a sua alma, é noite, aleluia, de renovar a nossa esperança, porque o mesmo Deus, aleluia, que amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para morrer por todo o mundo, por todos os pecadores, Ele ainda quer, aleluia, renovar as alianças comigo e com você nessa noite. Ele ainda tem um plano para a tua vida, um plano para a tua alma. Eu sinto que a graça de Deus, ela está inundando esta casa nessa noite. Eu sinto que tem pessoas, aleluia, que está tendo um íntimo com o Espírito Santo, aleluia, e que está fazendo uma análise nessa noite. E também sei que Jesus, Ele tem o poder, aleluia, e a graça dele está
está sobre esse ambiente. Então, não saia da mesma maneira a qual você entrou. Começa a falar com ele: eu quero mais de ti, eu necessito de ti, obrigado pela tua graça. Vai dando, aleluia, o seu glória, o seu aleluia para ele, porque enquanto você está oferecendo a sua adoração, ele está trabalhando ao teu favor, ele está visitando o teu lar, ele está entrando com providência, e ele está renovando a nossa esperança. Tem poder de Deus neste lugar. Abaçou que ela abraça. Tem renovo neste lugar. Recabai de canta lá de suia se que me andarás. Que plaçu que andais. Cris demanda lá. E você fica falando: eu não quero mais, e o Senhor quer renovar as suas forças. E você fica relutando contra o Espírito: eu não posso, eu não tenho capacidade. E Ele te chama e te diz: eu capacito os meus escolhidos. Foi eu que te escolhi, foi eu que te tirei daquela vida, foi eu que te resgatei, foi eu que te levantei. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Tem renovo na casa, tem renovo, tem renovo. Começa a receber sobre a tua alma, sobre o teu espírito. Tem renovo para a tua alma. Aquele filho caiu em si, e o pai estava o esperando de braços abertos. E teve festa. Mas a adversidade também se levantou. Mas eu quero decretar algo com a autoridade do céu aqui nessa noite: que toda ferramenta preparada contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu ministério, não prosperará, porque você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa, e uma promessa qual se estende para todo mundo. Existe um lugar reservado para você, existe um lugar reservado para tua família, existe um lugar reservado para o teu esposo, para tua filha, para o teu filho. Ei, não se preocupe com aquele que ficou lá fora, porque da mesma maneira que o filho pródigo caiu em si, você também um dia caiu em si, está aqui. Ele vai cair em si, ela vai cair em si, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Abençoado, eleito, filhos por adoção através de Jesus Cristo e remidos pelo sangue de Jesus. Eu encerro essa mensagem aqui nessa noite. Fica com essa palavra no seu coração. Entenda: maior é o Espírito que está em vós. Aplauda Jesus nessa noite.